Fala pessoal, vamos para mais um vídeo de mentoria. Aqui no meu canal eu faço algumas mentorias com os nossos inscritos, né? O pessoal me manda e-mail, a gente combina e tal, e faz a mentoria. É uma mentoria que a gente analisa o perfil da carteira do cliente inicialmente, né? Ver que tipo de conhecimento de finanças e investimentos ele tem. A gente, né, indica o melhor ajuste de carteira possível, né? A gente também passa a nossa carteira recomendada por 12 meses, né? Ele vai receber uma vez ao mês a nossa carteira aqui do nosso clube. E a gente também indica conteúdo, né? Passa todo um conteúdo para estudos, tá? Então quem quiser também fazer parte, é só me mandar um e-mail, a gente pode combinar. E aí eu trago alguns casos que eu acho interessantes aqui, porque eu imagino que possa ser um caso muito parecido de outros inscritos, né? Outra pessoa que está assistindo o vídeo. E eu trago aqui para que vocês possam ver, tá? Então esse perfil aqui é um perfil muito interessante. Eu acredito que tenha muita gente que passa pela mesma situação. Às vezes eu recebo algumas mensagens ou comentários nos vídeos que são muito parecidos com esse perfil aqui, tá? Que é o perfil daquele jovem que começa a estudar por conta própria sobre investimentos, né? Começa a seguir muita gente na internet, começa a pegar muita informação, começa a investir seguindo algumas recomendações, a comprar algumas ações que ele viu um influencer falando, por exemplo. Só que ele acaba comprando tanta coisa que isso vira uma bola de neve e ele perde o controle da carteira. Ele fica com muita coisa lá investida e ele não consegue acompanhar. E aí a carteira começa a performar mal, obviamente, tá? Então o perfil desse cliente aqui é um jovem de 26 anos, né? Tem uma renda média, eu diria, uma renda aí na faixa de 6 mil reais por mês e 60 mil reais de patrimônio, tá? Ele mora com os pais, não tem custo de aluguel, não tem custo fixo, né? Nem com financiamento e tal. Então ele consegue ali poupar uns 2 mil reais por mês. É uma boa poupança para essa idade aí, né? Obviamente ele precisa aumentar a renda ao longo do tempo, né, para poder enriquecer. Se ele ficar investido só isso aí durante toda a vida, ele não vai mudar de patamar, né? Então também foi passado isso para ele, que ele precisa investir fora na vida profissional também, né, para que ele possa aumentar essa renda aí, tá? E aí então ele foi identificado um perfil agressivo, né, que ele tem uma baixa aversão a risco. Ele quer rentabilidade rápida, né, no longo prazo, construir patrimônio e acumular ações que pagam dividendos aí, tá? Então o objetivo principal dele é construir patrimônio no longo prazo. E ele não tem problema em ver o portfólio oscilando ali, passando por um período de baixa, tá? Então qual era a carteira do cliente no momento, tá? Ele tinha uma reserva de emergência muito baixa, né? Bem abaixo do recomendável, uma reserva de emergência de 7 mil reais. Tá? Considerando que ele tem um custo de vida em torno de 3 a 4 mil, ele deveria ter aí uns 20 a 24 mil reais de reserva de emergência, tá? Que são 6 meses de custo de vida, que é o recomendável, né? Tem gente que eu até indico mais, né? Na verdade deveria ser um ano de custo de vida aí, considerando a nossa situação no país, né? Que tu pode vir a ficar muito tempo sem emprego ou sem renda, né? Então eu acho que essa reserva de emergência dele estava muito baixa. Ele tinha 15 FIs, tá? E 22 ações. E dentro dessa carteira de ações tinham algumas empresas grandes, né, as blue chips, empresas grandes como Petrobras, por exemplo, e algumas small caps, empresas pequenas, algumas construtoras, algumas empresas que me pareceram um pouco estranhas ali, e foi provavelmente uma recomendação que ele viu, né, de algum outro influenciador ou na internet, tá? Então, o que a gente viu de primeira? Reserva de emergência muito baixa, né? Então ele estava correndo um risco ali de precisar às vezes do dinheiro e ter que vender algum ativo que está na baixa, né? Isso é assim que tu vai acabar perdendo muito dinheiro. Então tinha 15 FIs, o que é totalmente desnecessário. Eu já falei para ele que nessa fase de acumulação de capital, né, tu não precisa ter FIs, na verdade, né? Eu acho que uma combinação de renda fixa e ações é o ideal, porque o FI é um tipo de renda, ele é bom para quem já acumulou o patrimônio e agora quer só viver de renda, né, que tem uma isenção de imposto de renda, então pode ser atrativo para renda, né? É para isso que eu acho, para quem já construiu um patrimônio e quer usufruir da renda desse patrimônio, tá? Então eu acho que ele deveria diminuir o peso de FIs, né, e diminuir a quantidade e manter esse equilíbrio entre uma boa parte em renda fixa, ali, reserva de emergência, e as ações, só que uma carteira mais enxuta. Ele tem 22, eu tendo a ter na minha mente que o máximo é 15, né, para uma carteira, tu conseguir ter uma boa diversificação e conseguir acompanhar todos os ativos, né? Tu precisa poder ter tempo para analisar os balanços e ver o que está acontecendo com cada empresa a cada 3 meses, né? Que quando a empresa divulga os resultados. Então eu tendo a ter aí uma carteira de 10 a 15 ações, tá? Como recomendação. Então a recomendação para ele, primeira foi reduzir a quantidade de ativos na carteira, né? E aumentar essa reserva de emergência. Então ele vai ficar com uma carteira muito mais equilibrada
vai ficar muito mais seguro, né, para ele, menos volatilidade, e ele vai ter provavelmente uma rentabilidade maior, porque vai poder começar a focar os estudos e alocar em empresas que estão mais descontadas com mais oportunidades, tá? Então, o primeiro ponto aí foi aumentar a reserva de emergência, né, para cobrir pelo menos 6 meses do custo de vida dele. Então, eu indiquei ele a chegar até R$ 24.000 em renda fixa pós-fixada ali, com liquidez diária, tá? Então, são CDBs de grandes bancos ou Tesouro Direto ali, o LFT, tá? Para ele poder ter essa liquidez diária e render 100% do CDI, tá? Sem taxa pré-fixada aqui, sem correr risco na renda fixa e sem crédito privado, tá? Segundo ponto, reduzir a quantidade de FIs de 15 para 5, tá? Então, seria reduzir também o tamanho de FIs na carteira total e isso ficar só em 5 FIs, dado que ele gosta dessa renda mensal, né? E a gente acabou selecionando ali 5 FIs que já são diversificados. Na carteira do FI já é bem diversificada. Lá dentro desse FI tem vários fundos imobiliários lá dentro, né? Em diversas áreas da economia, tanto de tijolo quanto de crédito, de papel, né? Então, às vezes com um FI só, se a carteira do FI é bem diversificada, tu já está diversificado, tu pode ter apenas um, tá? Conheço gente com bastante capital que tem apenas um FI só na carteira, bastante capital até, porque esse FI é diversificado o suficiente para ele não precisar ter outros, tá? Então, isso é bem importante, tá? Às vezes tu acaba tendo um monte de FI ruim lá na carteira, achando que está diversificando, mas na verdade tu está piorando a carteira, tá? Então, a gente reduziu de 15 para 5, e desses 5 são só FIs bem diversificados e FIs bons, tá? Então, um exemplo, né, de um FI bem diversificado que a gente pode ver é o RINV11, tá? Da Real Investor. A Real Investor só tem um fundo imobiliário dentro de toda a gestora, e é um fundo bastante diversificado. Lá dentro tem até ações de construtoras, tem fundos de papel, tem fundos de investimento em tijolo, então é bem diversificado e o fundo faz uma gestão ativa, então eles até conseguem identificar oportunidades e entrar em ativos que estão mais descontados ali em algum momento, e isso gera um alfa em relação ao IFIX, tá? Então é um bom FI. Ponto 4, reduzir a quantidade de ações de 20 para 10, que eu acho que é o tamanho ótimo de uma carteira. Eu acho que a quantidade ideal para que tu possa ir acompanhando trimestralmente e estudar essas empresas. Então a gente selecionou ali as melhores ações da carteira dele, tinha algumas empresas boas, até algumas que a gente recomenda aqui, e a gente fez uma seleção ali analisando qualidade dos ativos e valuation, tá? Então, qualidade de negócio e balanço. E aí a gente adicionou algumas posições da nossa carteira recomendada para completar essas 10 aí que ficariam, tá, no portfólio. Então é isso, recomendação para basicamente enxugar a carteira, né? Tinha muita coisa e ele perdeu o controle totalmente, enxugar e deixar só o que tem qualidade ali dentro, tá? E aí conduzir isso com a reserva de emergência ali em renda fixa. Então é isso, rapaziada. Quem quiser aí trocar uma ideia, fazer a nossa mentoria ou receber só a nossa carteira recomendada, tá? A gente tem um plano aqui que a gente envia a carteira uma vez ao mês, né? Que a gente está fazendo aqui por 12 meses, tá? E quem quiser é só mandar um e-mail aí, a gente mostra como é o plano e troca uma ideia, beleza? Vou deixar na descrição aqui o nosso e-mail e também mais algumas recomendações de vídeos aqui para vocês.